Então, assim, tudo que a gente viu até agora, de certa forma, assim, a grosso modo, né? A gente sabe que a gente tem visto aí, são um mundo idealizado, né? Mas, assim, a grosso modo, tudo que a gente viu, até os experimentos também, eles sugerem que essas redes sociais que a gente tem trabalhado, elas têm esse tipo de estrutura assim, que tipo, ou você está dentro de um cluster de pessoas, né? Ou você está na borda do cluster ali, mas você está conectado com laços meio que fracos, tá? No fundo é isso, né? Então você pode pensar assim, como é que se você tivesse que bolar um modelo aí para fazer experimentos assim, né? Tipo, você quer fazer experimentos em cima de redes sociais. Você não vai mandar gerar um grafo aleatório qualquer lá. Talvez você queira já pensar nesse tipo de estrutura aí, né? Tem que ser coisas aglomeradas conectadas com algumas arestas ali entre essas partes aglomeradas. Tá? É, e assim, o que eu quero comentar agora aqui é que assim tem muito mais pano para manga e você pode interpretar essas coisas e criar outros experimentos, tirar outras conclusões aí. Então, eu só quero comentar um pouquinho em relação a isso. Em relação a que tipo de conclusões, outras conclusões que eu não tinha comentado, não necessariamente tinha comentado até agora aqui sobre essa parte de laços fracos e laços fortes. Tá? É, então, assim, né, aqui ele está só dando o exemplo de alguns nós que estão mais na fronteira, outros estão mais no meio. Por exemplo, o A é um nó que está no meio, o B é um cara que está tipo nessas fronteiras aqui entre os grupos. Tá? Então, ó, o A, vamos fazer um contraste entre esses dois caras, o A e o B, né? O A tem muitos vizinhos com fechamento triádico, certo? O A tem o E e o B com fechamento triádico, o B e o F, daí tem esses outros caras aqui que não tem nome, tem vários aí com fechamento triádico, né? Você tem um fechamento triádico muito grande, então o coeficiente de clustering dele é alto. Né? Lembrando, o que é o coeficiente de clustering? O coeficiente de clustering é quantas arestas, coeficiente de clustering do A é quantas arestas você tem entre os vizinhos de A, tá? Dividido pelo total de arestas que poderia ter no máximo. Tá? Então, se você tem vários desses triângulos aí, né, no fechamento triádico, você vai ter um coeficiente de clustering alto. Tá? É, o coeficiente de clustering ele é uma medida que, em relação a um vértice, né? Então, é o coeficiente de clustering do vértice A. Tá? O que a gente falou de sobreposição de vizinhança é uma medida em relação à aresta. Tá? Tem a ver com aquelas coisas, a aresta ela é tipo ela tá mais com cara de ponta ou ela tem mais cara de que tá no meio de um grupão, né? Ela tem mais uma cara de ponta, que nem essa daqui, ou ela tá mais assim, tipo, no meio de um grupão aqui, que nem essa daqui, assim, tá? Então, se tiver mais cara de ponta, a sobreposição de vizinhança é baixa, que nem esse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, talvez a sobreposição de vizinhança seja alta. Tá? Então, ó, a aresta AB tem sobreposição de vizinhança igual a 2. Quem que é a AB aqui? É essa aresta aqui, ó. Ela tem sobreposição de vizinhança 2. Por quê? Quais são os vizinhos em comum? O E e o F. Tá? Na verdade, a sobreposição de vizinhança aqui, ela é sobreposição de vizinhança, é a quantidade de, quantidade de vizinhos em comum, né, dividido pela quantidade de vizinhos. Então a gente teria que fazer uma continha melhor aqui, tá? Esse 2 aqui ele não está bem certo, né? Ele vai ser 2 dividido por alguma coisa. Então, sei lá, vamos contar aqui só para... Então, quantos vizinhos que tem o A e o B? 2, 3, 4, 5, 6. Acho que é isso, né? Então vai ser 2 dividido por 6. Tá? Pontes locais têm sobreposição de vizinhança zero. A gente já comentou sobre isso daí também. Tá?
Então, uma das linhas de pesquisa lá da sociologia, que talvez, né, a gente possa, vamos dizer, usar, trazer para cá, que nem a gente já fez lá com o estudo do Granovetter, né? Ele diz assim, ó, duas pessoas ligadas com aresta de sobreposição de vizinhança alta confiam mais fácil uns nos outros, tá? Então agora aqui a questão tem a ver de confiança e não só necessariamente de amizade forte ou amizade fraca, tá? Então, como eu falei, aqui é uma discussão informal, assim, a gente não vai chegar a nenhuma grande conclusão, mas são coisas que as pessoas discutem lá na sociologia. Tá? Então, de fato, muitos amigos em comum, né? Ou seja, muitos amigos em comum significa sobreposição de vizinhança alta. Coloca as interações entre duas pessoas em exibição. Tá? Às vezes você tem... Imagine lá, né? Tipo, você tá dentro de um... Você tem um grupo de amigos. Então, é muito mais fácil você confiar naqueles amigos, não pelo fato de você conhecer ele e achar um cara gente boa, mas pelo fato de também estar dentro do grupo de amigos, né? Porque dificilmente esse cara te trairia, assim, né? Tipo, ia passar a perna em você. Porque tá em exibição ali essa interação entre vocês. Imagine que se ele passa a perna em você, todos os teus outros amigos vão ficar sabendo, tá? Então, mesmo interações em privado, o mau comportamento de alguém pode gerar consequências de reputação ou sanções sociais por parte dos amigos em comum. Foi isso que eu falei. Tá? Mesmo que você vá lá fazer uma negociaçãozinha que ninguém dos teus amigos vai ver, mas pelo fato de você saber que aconteceu algum problema lá, isso daí pode dar pepino, porque você tem muitos amigos em comum. Tá? Bom, no caso de B, isso daí a gente falou do o A, né? Que a gente estava primeiro olhando o A, né? As questões do A. Tá? Então, o B tem arestas com imersão. Essa imersão aqui, vocês podem ignorar, vocês podem pensar na sobreposição de vizinhança. Tá? Sobreposição de vizinhança. Talvez assim, eu deva comentar, porque lá no livro ele fala dessa medida que chama imersão, que basicamente é o numerador da sobreposição de vizinhança. Então lembra que a sobreposição de vizinhança é um x dividido por um y, né? Então essa imersão é só o x aqui. Meio bobagem assim, mas talvez faça sentido. Você pega o número absoluto em vez do número relativo aqui. Tá? Mas enfim, sobreposição de vizinhança igual a zero e imersão igual a zero é a mesma coisa. Então quais arestas do B que tem imersão zero? Por exemplo, essa daqui e essa daqui. Tá? Se você for ver o B não tem nenhum vizinho em comum com o C. E o B não tem nenhum vizinho em comum com o D. Tá? Assim, as interações que B tem com C e D são muito mais arriscadas. Certo? Muito mais arriscadas. Isso porque não há ninguém que conhece ambas as pessoas envolvidas na interação. Então é ao contrário daquela situação que eu tinha colocado antes ali. Né? Se você for fazer alguma negociação entre B e C, né? Talvez é muito mais fácil algum dos dois passar a perna um no outro, porque, tipo assim, o círculo de amizades de um não vai ficar sabendo que o fulaninho lá passou a perna. Tá? Beleza. Então, de certa forma, né, o que acontece aqui, só voltando um pouquinho. B não tem vantagem em estar nessa posição ali nas bordas desses círculos de amizade, se conectando com essas pessoas, né? Mas agora o que a gente vai discutir é justamente isso, tá? Porque a gente discutiu muitas vantagens do nó A, né? Do nó A, aquele que fica mais central no grupo, tá? Mas agora a gente quer ver que o B também tem várias vantagens em estar ali naquelas posições de extremidades ali, né? Então uma outra linha de pesquisa da sociologia, que a gente só vai comentar de maneira informal. Pode ser que isso vire um estudo formal mais para frente, né? Então, a linha de pesquisa da sociologia. Então, assim, posições de rede como do nó B, ou seja, lá naquelas bordas dos grupos, nas extremidades de várias pontes locais, tem várias vantagens, tá? Quais são essas vantagens? Então, olha aqui, ó. Um exemplo bom. Rede social de uma empresa. Por um lado, né, aquele carinha que está nas bordas lá, tipo no OB, ele colabora em objetivos comuns. Tá?
Por outro lado, eles implicitamente competem pela progressão na carreira. Tá? Tá bom, então assim, né, tipo, tá bom, você tá com o nó B aqui, você tá dentro de uma empresa, o B ele tá nessa conexão entre componentes aqui, né, entre aglomerados, e tá bom, acho que pode ser mais fácil você, obtendo informação do C e do D aqui, você colaborar para um objetivo em comum, trocar ideia ou algo assim, tá? Por outro lado, eles vão competir mais aí na hora de ganhar uma posição lá dentro da empresa. Tá? Então, olha só. Estudos empíricos em grandes empresas têm correlacionado o sucesso de um indivíduo na empresa ao seu acesso a pontes locais. Então, do ponto de vista, se eu for comparar A com o B, vale muito mais a pena eu ser o B se eu quiser ter uma progressão lá na minha empresa. Uma progressão de carreira. Tá? Claro, você vai ter mais concorrência com o C e com o D. Tá? Os caras querem mais ou menos a mesma coisa que você. Certo? Claro que você não fica pensando assim na hora, você está dentro da empresa lá, você não fica pensando, eu vou estar na borda das pontes locais. Você não faz isso. Mas inconscientemente você faz, porque você fala assim, eu tô vendo que esse pessoalzinho aqui tá muito aglomerado aqui, eu quero ver o que os outros lá estão pensando. Deixa eu pegar uma amizade ali com fulaninho daquele outro grupo. Né? Entende? Daí você pode começar a manipular o jogo, vamos dizer assim, né? Tá? Então, o B, com suas diversas pontes locais, abrange um buraco estrutural na organização. Tá? Eu chamo de buraco estrutural, que é esse espaço vazio aí entre os conjuntos de nós aí, tá? Tem algumas vantagens disso. Ó. Primeira vantagem, o B tem acesso à informação proveniente de várias partes da rede que não interagem entre si. Tá? Óbvio, até comentei isso agora. Né? O cara tem acesso lá ao C, ao outro carinha que está no outro grupo, eles trocam informações. Tá? Os outros que estão lá para dentro do grupinho, lá não conhecem essas informações que vêm dos outros grupos. Né? Segunda vantagem, estar na extremidade de uma ponte local pode estimular a criatividade da pessoa. Né? Isso daí é uma coisa assim, é subjetivo. Quando a gente fala aqui assim, né, na computação, às vezes pode parecer um pouco confuso, assim, é estranho falar isso. Mas é o que esses vários experimentos aí sugerem. Aí, né? Então, aqui, ó, experiências sugerem que inovações frequentemente surgem a partir da síntese de ideias inesperadas entre vários campos distintos e não relacionados. Certo? Então, vale a pena você... Né? Síntese de ideias inesperadas entre vários campos distintos e não relacionados. Então vale a pena você ficar nesse meio do campo ali, que nem o B faz. Tá? Juntar ideias diferentes. Né? Juntar grafos com sociologia. Né? Sempre vai... Você tem chance aí de inovar ainda mais. Né? Tem gente que diz aí que ciências humanas são desnecessárias. Só deveria ter engenharia para construir as coisas. Né? Tem governantes falando isso daí, né? Então é triste ver esse tipo de ignorância aí, né? Imagine, olha o que a gente está conseguindo fazer aqui com esses estudos que vêm lá da psicologia e da sociologia. Mas enfim. Uma terceira vantagem aqui é que B é uma espécie de porteiro social. Porteiro social. Né, que regula o acesso de ambos C e D para o grupo que B pertence. Né? Então, quem que é o C e D? Só para a gente lembrar lá na figurinha. Tá aqui, ó, o C e o D. Né? O C e o D. Então, o B aqui, ele é o cara assim, tipo, ele é o porteiro mesmo. Assim. Então, vamos dizer que tem informações que estão correndo aqui dentro. O que ele quiser vazar, ele vaza para o C. O que ele quiser vazar, ele vaza para o D. Mas se por acaso ele acha que não é vantajoso, né, ele vazar a informação para o C e para o D, ele segura a informação ali. Então ele é um porteiro dessas informações. Tá? Então tem vantagem você estar aí. Né?
Então, você já pode começar a planejar aí o teu plano de carreira sendo um cara que conecta ali nas pontes locais ali das redes da tua empresa, né? Tá bom? Então, a B controla o modo como seu próprio grupo aprende sobre as informações vindas dos grupos C e D, certo? Então, assim, essa última parte aqui de fechamento e buracos estruturais, fechamento triádico, né? Fechamentos estruturais e buracos estruturais. Fechamento estrutural é quando se fecha, vira um clusterzinho. Buraco é quando você tem aquelas partes vazias, né? Então, essa discussão aí, né? Aqui tem um buraco, ó. Aqui tem um buraco, aqui tem um buraco, aqui tem um buraco, tá? E aqui tem um fechamento, né? Um fechamento, tá? Essa discussão, ela é informal, mas ela serve, assim, pra gente entender que existem pesquisas que ainda podem ser feitas, juntando as áreas de psicologia, sociologia, trazendo agora para essa área de redes aí, formalizando as coisas e seguindo mais ou menos o padrão ali que foi seguido ali do jeito que o Granovetter fez, né? No fundo ele fez isso, né? Pegou coisas lá da sociologia e traduziu para um ambiente bem formal, tirou conclusões em forma de teoremas e depois essa teoria, né? Esses teoremas podem ser assim usados para você validar outros comportamentos que nem a gente viu com aquela das redes de celulares, Facebook, Twitter e outros experimentos que com certeza existem aí.